Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. Agora às 5h18, hoje à noite, daqui a pouquinho às 7 da noite, vai tomar posse da presidência do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Edson Fachin. Toma posse numa cerimônia que terá ali a participação do Alexandre de Moraes, que será empossado vice-presidente. Com isso se encerra 2 anos do ciclo ali de condução do TSE pelo Luiz Roberto Barroso. O Fachin vai seguir na presidência do TSE até agosto, quando acaba o período dele de 2 anos como integrante efetivo do TSE, para dar espaço então ao Alexandre de Moraes, que vai assumir as funções no tribunal durante as eleições deste ano, efetivamente durante as eleições deste ano. Os dois chegaram a ir até o gabinete do presidente no Palácio do Planalto, levaram ali o convite para... convidaram Jair Bolsonaro para estar presente ali na cerimônia, Cláudio, mas o presidente falou que não vai rolar. Bom, não era nada de se esperar algo diferente, né? Exatamente. Tem até o bastidor interessante de que a comunicação não foi feita nem sequer por um ministro, né? Como seria, inclusive, de bom tom, né? O que se espera aí, o que se espera numa situação como... O que acontece numa situação como essa, uma eventual situação como essa, que é muito difícil de ocorrer, é o presidente, ele próprio, se desculpar com quem lhe formulou o convite, dar um telefonema, etc., ou então destacar algum ministro para fazer isso. Em geral, o ministro da Casa Civil, né? Para comunicar, ou o ministro da Justiça, para comunicar a impossibilidade de comparecer. Mas não, teve o detalhe de que essa comunicação foi feita pela chefe de gabinete adjunta de agenda do gabinete pessoal do presidente da República. É mais ou menos como ele haver destacado o sub do sub do sub do sub para comunicar essa impossibilidade ao Tribunal Superior Eleitoral. E a comunicação não foi feita a nenhum dos seus ministros, foi feito no mesmo nível ali, quase no mesmo nível, digamos assim, funcional, dessa chefe de gabinete adjunta de agenda. Ela endereçou esse ofício à chefia do cerimonial do TSE. Foi assim que o TSE tomou conhecimento da ausência do presidente. E também não havia clima para o presidente participar de qualquer evento envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral, dado o clima de beligerância que existe entre ele e aquela corte, assim como há entre ele e o Supremo Tribunal Federal. E isso ficou claro, inclusive, na famosa audiência que durou ali entre 8 e 10 minutos, quando o presidente recebeu o convite das mãos de Edson Fachin, que estava na companhia do ministro Alexandre de Moraes. O clima é tão ruim que durante esse encontro, para tentar ali descontrair o ambiente, o presidente Bolsonaro contou em entrevista durante a sua visita à Rússia que se dirigiu 2 vezes ao ministro Alexandre de Moraes durante esses poucos minutos em que os 2 ministros estiveram em seu gabinete, e o ministro Alexandre nem sequer respondeu a pergunta ou a intervenção ou algum comentário a ele dirigido pelo presidente da República. O clima é muito ruim e é por isso que o grande desafio do ministro Edson Fachin nesse período, né, serão 6 meses apenas, é o período que... por que ele só vai ficar 6 meses? Porque os ministros do Supremo que ocupam o cargo de ministro, que acumulam a função de ministro do TSE, eles têm um mandato, né, e o tempo do Fachin acaba em agosto, e é por isso que em agosto assumirá a presidência do TSE ninguém menos do que Alexandre de Moraes. Se o Fachin é inimigo do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não precisa nem lembrar aí o histórico de troca de chumbo entre os dois, né? Entre o presidente da República e o futuro presidente do TSE. Mas, de qualquer maneira, o grande desafio do Fachin nesse período é demonstrar imparcialidade, a imparcialidade que é necessária a todo jogador, né? Eu tenho muita esperança mesmo, né? Eu tenho muito respeito pelo ministro Fachin, acho que ele é muito preparado, muito sereno, assim, pelo menos aparentemente, né? Eu não conheço muito de perto, assim, mas falei por telefone com ele, mas
assim, não conheço de perto, mas eu sei que é uma figura muito ponderada, é um senhor, né, um senhorzinho assim, né, de cabecinha branca e tal, e cabelos brancos em geral garantem, às vezes, né, mas em geral garante, às vezes não, ponderação e temperança. Tomara que o ministro Fachin saiba administrar, digamos assim, as suas convicções pessoais contra o presidente, assumindo esse compromisso, um comportamento de imparcialidade que é devido a todos os magistrados, né? Uma imparcialidade que, em relação à qual os políticos não têm nenhum compromisso, mas quando se trata de magistrado, em qualquer nível, seja juiz de primeira instância, seja juiz ministro de Tribunal Superior, tem que ser imparcial, sim. É isso que determina a lei, a Constituição, e é isso que o Brasil espera. Mas se vai ser animado, esses 6 meses vão ser animados com o Fachin na presidência do TSE, ninguém perde por esperar o que vai acontecer a partir de agosto, quando assumirá Alexandre de Moraes na presidência do TSE. E tomara que tanto um quanto o outro não hajam no sentido de caracterizar suspeição para o julgamento de qualquer assunto que diga respeito ao presidente da República. Quanto menos eles atuarem, quanto menos eles aparecerem, melhor, né, Cris? Mas a gente já confia no processo eleitoral brasileiro, nas instituições, que vai ser tudo tranquilo. O Brasil tem um histórico de muito sucesso no processo eleitoral. Tomara que não fique todo mundo querendo aparecer mais do que o rei. E aí penso que o presidente Jair Bolsonaro perdeu uma oportunidade única hoje de demonstrar que ele estaria acima dessa camada nebulosa, que é o ensaio que ele faz o tempo todo de provocação aos outros poderes, né? Se o presidente tivesse comparecido, não precisaria, inclusive, dirigir a palavra a ninguém, né? Somente cumprir o seu papel ali, exercendo uma função importante que é, acima de qualquer desavença, comparecer à posse dos ministros à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Só para que fique claro o que disse o presidente da República, aliás, a chefe de gabinete adjunta da agenda de gabinete pessoal do presidente da República, disse ao Tribunal Superior Eleitoral, aspas, considerando compromissos pré-estabelecidos em sua extensa agenda, o senhor presidente Jair Bolsonaro não poderá participar do referido evento. Assim, agradeço a gentileza e envio cumprimentos atenciosamente. Cláudia Teixeira dos Santos Campos é o nome dela, da chefe de gabinete adjunta de agenda do gabinete pessoal do presidente da República. E aí vamos ver a extensa agenda do presidente. Só pelo menos o que está registrado no Palácio do Planalto, na agenda do presidente hoje, aqui no site do Planalto. O presidente teve um compromisso de 10 às 10h30 com o ministro da Justiça, o Anderson Torres, depois uma reunião, uma posse do novo diretor-geral do Brasileiro da Itaipu Binacional, que foi de 11h30 até as 14h. De 3 às 3h30 ele teve um encontro com o subchefe de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. E de 3h30 às 4h esteve com Bruno Bianco, advogado-geral da União. Esse foi o último compromisso oficial da agenda do presidente, às 4h, para uma posse marcada para 7h. Então, pelo menos oficialmente, a agenda do presidente não sustenta o comunicado que fez ao Tribunal Superior Eleitoral. E parece ser mais um capítulo proposital, né, do jogo de cena que o presidente alimenta ao não participar de uma simples cerimônia de posse, Cris, infelizmente.